A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados irmãos. Quero convidá-los agora para estarmos fazendo uma reflexão na quarta parábola dos nossos estudos sobre as parábolas de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens, que está em Mateus capítulo 25, do verso 1 até o verso 13. Essa parábola das 10 virgens é uma das parábolas de Jesus mais conhecida pelos cristãos. Embora não seja assim tema de muitos sermões, sem dúvida ela é uma das parábolas mais difíceis de se interpretar. Mas nós vamos ler, o texto, e essa parábola ela se encontra exclusivamente no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 25, verso 1, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus capítulo 25, verso 1 ao 13. Obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui estudando, Senhor, o conteúdo das Escrituras Sagradas. Que o Teu Espírito Santo possa abrir nossa mente para que possamos entender, Senhor, a Tua palavra. Muito obrigado, em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu quero convidá-los a prestarem atenção junto comigo no contexto dessa parábola das 10 virgens, porque essa parábola ela está posicionada no Evangelho de Mateus imediatamente após o sermão escatológico proclamado por Jesus. Na última parte do sermão, que é no capítulo 24, Jesus ele faz um alerta sobre a separação entre os bons e os maus, ou seja, os santos e os ímpios, no dia da sua volta. Já no capítulo 25, essa separação é ainda mais detalhada em 3 parábolas que ele vai contar. Nós vamos falar mais para frente sobre as outras. Hoje nós vamos falar sobre a das 10 virgens, mas tem também a parábola dos 10 talentos e a parábola da separação das ovelhas e dos bodes. Então, queridos, Jesus ele utilizou a descrição de um típico casamento judaico da época nesta parábola, porque era costume que o noivo fosse acompanhado de seus amigos tarde da noite à casa da noiva. Quando chegavam lá, a noiva estava esperando todos eles, com suas damas de honra, que aqui são balizadas pelas virgens. E quando elas eram avisadas da aproximação do esposo, elas deviam sair com suas lâmpadas para iluminar o caminho do noivo até a casa onde haveria a celebração das núpcias. Então, irmãos, sobre a escolha do número de 10 virgens, acredita-se pela cultura judaica, geralmente esse cerimonial ele era composto por 10 damas
Isso pelo fato de que as formalidades judaicas eram realizadas com o comparecimento de pelo menos 10 pessoas. Agora, o interessante é que há diferentes interpretações sobre a parábola das 10 virgens, porque ao longo dos anos, grandes teólogos, estudiosos, eles aplicaram interpretações diferentes sobre a parábola das 10 virgens. Mas um ponto todos concordam, que o noivo é Jesus Cristo. Agora, sobre o direcionamento da parábola, alguns defendem que ela se aplica exclusivamente aos judeus, enquanto outros acreditam que ela se refira a todos os que professam a fé cristã. Agora, o principal argumento utilizado por quem defende a aplicação exclusiva aos judeus é que a igreja é a noiva e não as madrinhas. Eles também defendem que a voz que anuncia o noivo é a voz dos profetas que proclamaram que o Messias um dia viria. Então, sob esse aspecto, as virgens loucas são os judeus que acreditavam que a sua religiosidade seria suficiente e não se prepararam para ele, enquanto as prudentes seriam os judeus que reconheceram Jesus como ele sendo Cristo, e esses sim pertencem aos remanescentes que serão salvos. Eles baseiam isso num texto que está em Romanos capítulo 9, versículo 27. Mas, ainda dentro da linha que defende ser esta parábola direcionada ao povo judeu, estão os que acreditam que essa parábola ela será cumprida durante o período da grande tribulação, após um arrebatamento secreto da igreja, onde haverá ausência do noivo. Por quê? Porque ele vai estar nas bodas juntamente com a noiva, a igreja, lá nos ares. Agora, dentre os que defendem que a parábola se aplica aos cristãos e não aos judeus, existe uma grande variação de interpretação, e isso basicamente diverge entre si sobre o que representa os elementos principais da parábola. Então, os irmãos percebam que um texto bíblico ele é suscetível de tantas interpretações. Alguns irmãos acreditam que as virgens loucas são verdadeiros cristãos que perdem a salvação pela apostasia, enquanto outros defendem que não se trata de cristãos verdadeiros, mas de cristãos nominais, pessoas que se dizem que são crentes, mas que não são. Estão ali no meio dos cristãos, mas ainda não se converteram. Agora, a figura do azeite também é discutida, não poderia ser diferente, Então, essa figura do azeite, ela é discutida, sendo que há os que acreditam que o azeite representa o Espírito Santo. Já outros acham que representa o amor e a graça de Deus. Agora, quanto ao sono, esse sono que acometeu as virgens, que nós lemos no texto, para alguns se trata da morte física. Já para outros, se trata de momentos de fraqueza espiritual. E ainda outros acham que o sono representa simplesmente a demora da volta de Cristo, provando, botando à prova aqueles que o estavam esperando. Então nós vemos que há realmente várias interpretações, irmãos em Cristo, que entendem um pouco diferente do mesmo conteúdo. Agora, para nós, o que interessa, vamos tentar fazer uma aplicação dessa parábola das 10 virgens para o nosso contexto, porque como nós vimos, existem diferentes opiniões sobre essa parábola das 10 virgens. E olha, irmãos, que foram grandes expositores da palavra de Deus ao longo da história da igreja e que pregaram grandes sermões sobre esse assunto com um ponto de vista diferente. Nós podemos ver, por exemplo, Agostinho, Matthew Henry, Robert McKenney, Calvino. Cada um deles, eles entendiam com um ponto de vista diferente. Agora, o interessante é que nenhum deles distorceu o verdadeiro ensino de Jesus nessa parábola, o que talvez nos mostre a tamanha abrangência do princípio contido nela. Então, eu gostaria de convidar os queridos a tirarmos algumas lições
da parábola das 10 virgens, porque seja qual for a interpretação adotada nesta parábola, irmãos, algumas verdades não podem ser negadas. E a primeira delas que não pode ser negada é que todas elas eram virgens. Historicamente, a virgindade sempre esteve relacionada à religião e ao sagrado. Na parábola, tanto as prudentes quanto as loucas eram virgens. Isso não significa que alguns perderão a salvação, não. Não é isso. Mas isso significa que alguns nunca tiveram salvação. As virgens loucas em momento nenhum foram prudentes. Já as prudentes em momento nenhum se tornaram loucas. Então isso aqui é um simbolismo dizendo que o cristão verdadeiro ele não perde a salvação. Quem não se encontra dentro do Evangelho é porque ainda não se converteu. E a parábola aqui ela começa e termina com 5 prudentes e 5 loucas. Então, se aqui a virgindade se refere à religiosidade, claramente nós podemos perceber então que tal religiosidade não poderá salvar ninguém, porque quem salva é Jesus Cristo. Não adianta simplesmente ser religioso, não basta ser virgem, é preciso ter o azeite. Então as loucas eram virgens, tinham lâmpadas, mas elas saíram sem o azeite. Um segundo ponto aqui que a gente pode perceber, uma segunda lição, é que as aparências enganam. Por quê? Porque as 10 eram virgens, como diz o texto, possuíam lâmpadas. E pelo que o versículo 8 nos diz, que nós lemos, elas saíram ao encontro do esposo com as lâmpadas acesas. Então, nesse momento, talvez fosse praticamente impossível, humanamente impossível, separá-las, dizer ali quem eram as 5 virgens e quem eram as 5 loucas. Por quê? Porque aparentemente elas eram idênticas. Realmente, irmãos, é muito difícil conseguir separar alguns crentes nominais, ou seja, crentes que visitam a igreja, que estão no meio ali da igreja, dos crentes verdadeiros. Por quê? Porque os crentes nominais, eles frequentam as mesmas igrejas que nós. Eles ouvem os mesmos sermões, cantam os mesmos louvores. Alguns deles se embrenham no meio do povo de Deus e acabam fazendo até grandes obras. Eles oram fervorosamente, vão nas reuniões de orações, pregam eloquentemente, expulsam demônios e dizem até levar o nome de Cristo para todo lugar. Eles enganam os homens, mas não enganam a Deus. Porque, curiosamente, na parábola das 10 virgens, no versículo 12, Jesus usa praticamente a mesma expressão que ele já havia utilizado lá em Mateus, no capítulo 7, no Sermão do Monte, quando ele diz, olha, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Irmãos, nosso Deus ele é justo, e naquele dia não vai haver intruso, isso é certo. Então nós temos que estar preparados. Outra coisa que nós podemos aprender aqui, em terceiro lugar, sobre essa parábola, é que as lâmpadas, elas apagaram. Se por um lado, queridos, inicialmente é muito difícil perceber aqui quem são os prudentes e quem são os insensatos, há um momento em que essa diferença se torna duramente visível. Que momento é esse? É quando as lâmpadas se apagam. O cristão nominal, que não é um cristão verdadeiro, que realmente não nasceu de novo, ele simpatiza com o Evangelho, vai na igreja, com uma fé histórica, uma fé teórica que ele aprendeu, ele não consegue manter a sua lâmpada acesa no momento em que o noivo vier. Não vai conseguir. A hipocrisia dele, a religiosidade dele, a aparência, podem até iluminar o caminho por um tempo onde ele está percorrendo, mas ele não vai conseguir que ninguém o siga. Quando nós olhamos para a lua, é interessante isso, né? A lua, à noite nós ficamos admirados, né, pela luz da lua, mas pela manhã, quando amanhece, que o sol vem, que clareia tudo, a verdade vem à tona. E qual é essa verdade? A verdade é que a lua, ela não possui luz alguma.
ela simplesmente reflete a luz do sol, ela reflete uma luz que não é dela. Então a fé histórica, a fé baseada na inteligência, é assim, brilha por um tempo, mas nunca terá o brilho definitivo e verdadeiro de uma fé salvadora baseada em Cristo Jesus. Outra coisa aqui muito importante, dentro desse contexto aqui que nós temos que observar, é que o azeite é algo pessoal. Como nós já falamos aqui, neste ponto, os estudiosos eles defendem significados diferentes para a figura do azeite. Porém, irmãos, seja a graça de Deus ou a presença do Espírito Santo, ambos os significados são insubstituíveis, indivisíveis e são notórios na vida do verdadeiro salvo em Cristo Jesus. Quando a graça de Deus alcança o pecador, ele é regenerado pelo Espírito Santo e então ele passa a conhecer a fé salvadora. Esse azeite não se pode dividir porque é algo pessoal, é suficiente apenas para os prudentes, para aqueles que perseveram. A outra coisa aqui também que nós podemos observar nesse contexto aqui é que o azeite não pode ser obtido por esforço humano. Talvez as virgens loucas da parábola não levavam consigo azeite porque acharam que o noivo viria rapidamente. Mas quando elas perceberam que o noivo tardou a vir, então elas desesperadamente tentaram comprar o azeite que lhe faltava. A parábola ela termina com as virgens loucas batendo a porta do noivo, mas elas foram rejeitadas. Pode ser que elas queriam mostrar até que se esforçaram para estar ali, correram em busca de azeite para que pudesse participar das bodas, mas os seus esforços agora nada puderam fazer por elas, nada. E outra coisa que nós podemos aqui notar também, para podermos encerrar esse pensamento acerca dessa parábola, é que é muito importante ter prudência e vigilância. Irmãos, muitos pregadores, de maneira equivocada, pregam apenas que as virgens loucas dormiram. Mas, irmãos, as prudentes também dormiram. Como nós vimos no texto anteriormente, existem diferentes opiniões sobre a natureza da questão desse sono. Mas uma coisa é certa, o sono não foi um sinal de loucura, ou seja, as virgens prudentes não passaram a ser loucas pelo fato de terem dormido. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, irmãos, que a prudência, que é a essência dessa parábola, não está relacionada ao sono, mas está relacionada ao fato de não ter ou ter o azeite. Isso é, ao fato de ser prudente e estar preparado para possuir o azeite. Então a lição principal desta parábola é o mandamento de vigiar. É isso que Jesus está falando para nós. Vigie. A vigilância prudente é aquela que nos prepara para uma longa espera. Irmãos, esperar pouco é muito fácil. Quando a gente está em uma fila, em algum lugar, que ela anda rápido, a gente fica ali e pronto. Mas quando você encara uma fila de banco, uma fila para receber, por exemplo, agora essa ajuda aí do governo, que é enorme, muita gente às vezes desiste e vai embora. Então, a demora da volta de Cristo separa os prudentes dos loucos. A demora da volta do nosso Senhor separa os sábios dos tolos. Nós precisamos ser zelosos todo o tempo de nossas vidas. Por quê? Porque o zelo temporário pela volta de Cristo não serve para nada. O nosso zelo ele tem que ser diário, constante. Nós precisamos estar prontos, sempre prontos. E isso pode significar até uma longa espera. Algumas pessoas acham que vigiar é esperar pela volta de Cristo a qualquer momento. Mas, na verdade, irmãos, vigiar é estar preparado para a volta dele a todo tempo. Não é vigiar e esperar. Nós não temos que esperar a volta de Cristo. Nós temos que estar preparados para ele vir a qualquer instante.
Isso até parece ser a mesma coisa, mas acredite, não é. Essa parábola nos ensina essa diferença. A parábola diz que as virgens nécias esperaram o noivo a qualquer momento, mas as prudentes esperaram o noivo a todo o tempo. Elas tinham o azeite a todo o tempo. Elas estavam preparadas para uma longa espera. Elas vigiaram. Para concluir esse áudio de hoje, nada melhor do que as próprias palavras de Jesus, quando ele diz no versículo 13: Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, irmãos, espero que um desejo sincero de coração é que possamos, nós, eu e vocês que estão ouvindo esse áudio, que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que naquele grande dia que Ele vier, que nós possamos desfrutar do óleo da alegria, ao invés de tentar comprá-lo, né, em sinal de loucura, de desespero, de última hora. A parábola das 10 virgens, certamente, irmãos, é um alerta importante para todos nós. Amém? Que nós estejamos preparados a todo o tempo para a volta do nosso Senhor. Que Deus abençoe os amados, em nome de Jesus.